11h39. A Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vinda. Bom dia, Mina. Nós vamos falar aqui as notícias da Câmara de Campinas. Há pouco, aqui no Câmara Total, eu falei sobre o IPTU, perguntei aos campineiros aí quem já recebeu o carnê e tem um projeto, uma proposta para congelar o valor do IPTU para os próximos 5 anos, né? Isso mesmo. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você aí de casa. Olha só, o vereador Marcelo Silva protocolou um projeto de lei que propõe ajustar as alíquotas do IPTU e também a congelar o valor nos próximos 5 anos. O vereador Marcelo Silva, do PSD, protocolou um projeto de lei que visa ajustar as alíquotas e bases de cálculos das 3 categorias de imóveis: residencial, comercial e territorial. O parlamentar propõe pequenos ajustes nas faixas que definem as alíquotas. De acordo com a matéria, fica eliminada a alíquota de 2,9% para o comércio, a qual agora será restrita a, no máximo, 1,8%. E também padroniza a alíquota do IPTU territorial em 2% para qualquer tipo de imóvel, além de assegurar um congelamento dos aumentos reais pelos próximos 5 anos. Essa proposta é justamente atendendo a vários pedidos dos munícipes, né, que mesmo com a pandemia sofreram muito com a crise financeira, né? E também teve um aumento do IPTU esse ano com relação ao reajuste da inflação. Então, nossa ideia é justamente congelar, para que não tenha mais surpresas nos próximos anos, né? Fique congelado nesse patamar. Também nós mexemos nas alíquotas dos imóveis, né? Tanto predial, territorial, quanto imóvel comercial. Nós reduzimos as alíquotas, porque justamente com isso, né, com a alíquota alta e com a atualização do mapa de valores, é que houve aí um aumento absurdo do IPTU. Então, a gente corrige a alíquota e consegue aí ter uma diminuição significativa do IPTU. No projeto de lei, o vereador argumenta que a medida terá significativo impacto para permitir o enfrentamento dos efeitos da crise econômica na cidade de Campinas. Ele fala da justiça social com esse congelamento do imposto. Isso significa uma tranquilidade, né, porque ele vai saber se ao certo, né, que a alíquota vai incidir sobre o seu imóvel, aquela alíquota, por exemplo, comercial, do imóvel residencial ou do próprio imóvel territorial. Ele vai saber exatamente, ele consegue se programar para justamente não ficar inadimplente e não prejudicar o caixa da prefeitura. Então, ele já vai saber nos próximos 5 anos quanto ele vai pagar no seu imóvel comercial, no seu imóvel residencial ou no seu terreno. Isso também beneficia a prefeitura, porque eu tenho certeza que o número de inadimplentes vai aumentar e vai aumentar consideravelmente, né? E para no final do ano não ter que ficar fazendo toda vez o refis, né, tendo que parcelar. Então é melhor a gente ter uma certeza de um recebimento do que ter aí uma inadimplência muito alta e podendo prejudicar muito o caixa da prefeitura. E para o projeto começar a tramitar na Câmara de Campinas, é necessário o início do ano legislativo a partir de 1º de fevereiro. Ele deve passar primeiro pelas comissões de Constituição e Legalidade, aí sim vem a pauta e depois pelas comissões de mérito. E se for aprovado em 2 discussões, é que será encaminhado para a sanção do prefeito. Um outro projeto também protocolado aqui na Câmara diz respeito à transparência no IPTU. A proposta é do vereador Paulo Gaspar, que institui essa política de transparência na cobrança do imposto. O vereador Paulo Gaspar, do Novo, apresentou um projeto de lei que institui a política de transparência na cobrança do IPTU, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana no município de Campinas. O parlamentar fala de quais informações o contribuinte deverá ter acesso. O projeto é resultado de muitos anos de luta frente ao movimento IPTU Justo. Tivemos uma história em 2019 de protocolar um PL que foi rejeitado pela base do governo, que ele já contemplava a verificação das alíquotas e congelamento de 5 anos do imposto e muitos outros itens.
Como esse projeto foi rejeitado, no início do ano agora a gente já pediu para evitar o reajuste da virada da UFIC. Provavelmente esse pedido também será aceito e na sequência a gente vem com a linha da transparência, que é solicitar à Prefeitura que ela coloque todas as informações de como é feito o cálculo do IPTU, seja no carnê impresso ou seja através de uma página dentro do site da Prefeitura, onde ela explica esse cálculo que é muito complexo. O projeto ainda prevê que os dados completos e pormenorizados deverão estar disponibilizados em endereço eletrônico a ser informado na guia de arrecadação do IPTU. O vereador lembra como é feito o cálculo do imposto. O cálculo hoje é muito complexo para ser entendido, porque ele é baseado no custo do terreno, no custo do prédio, existe um fator de depreciação, metragem quadrada, nível de acabamento, custo dessa construção. Existe uma alíquota que é diferente para imóveis residenciais, comerciais, industriais e assim por diante. E existe toda uma variação aí, e também de locais e de bairros, de acordo com o código, com os valores venais do planejamento urbano. Então, esse cálculo todo, que é muito complexo, deve estar expresso tanto no carnê ou no site, numa página exclusiva para essas informações, e contendo informações que, se o cidadão quiser refutar esses números, como ele deve fazer. Então, ele vai ter de se dirigir ao porta aberta, com tais documentos, vai entrar em tal data, vai ter tanto tempo de retorno. A Prefeitura é obrigada a responder todas as indagações do cidadão. Então, a gente quer que esteja bem claro para qualquer cidadão, o mais simples que seja, entender que se ele não concordar com aqueles valores, ele tem o direito de ter essas informações de forma muito fácil, sem precisar de grandes filas, sem ficar agendando durante meses e não ser atendido. E quando ele fizer alguma pergunta, ele vai ser obrigatoriamente respondido pela Prefeitura. Para o parlamentar, é importante que o contribuinte saiba exatamente o quanto do seu IPTU é investido no bairro onde mora ou que tem o comércio, para que possa cobrar melhorias da Prefeitura. Hoje é muito comum as pessoas da associação de bairros, moradores, dizerem que não existe atenção do poder público para ruas, praças, podas de árvore, etc. E aí você tem bairros que têm um IPTU alto, outros que não são tão altos assim, outros até nem tiveram reajuste. Então você tem uma desigualdade de valores que é compatível com a desigualdade social e as condições físicas de cada bairro, É importante saber que alguns bairros, por ser mais numerosos e com valores até maiores, eles arrecadam muito mais. E depois examinar se está sendo proporcional esse atendimento da Prefeitura a essas regiões. Se houver uma proporcionalidade, ou até algumas regiões não são tão necessitadas quanto as outras, tudo isso tem que ser avaliado. Então vai servir de informações para a gente ter essa análise de se esses recursos estão sendo bem distribuídos e de uma forma até com uma visão social realmente do IPTU. Lembrando que este também é um projeto que passa a tramitar a partir de fevereiro, que inicia o ano legislativo. Também deve passar primeiramente pela Comissão de Constituição e Legalidade. Se receber parecer favorável, então será encaminhado para votação em plenário. E falando em comissão, nós tivemos nesta quarta-feira a reunião que definiu a composição das 21 mais a comissão de honraria aqui da Câmara Municipal de Campinas. Essa reunião aconteceu na tarde de quarta-feira. Nós tivemos aí 2h30 de reunião com discussões e inclusive com essa distribuição. Lembrando que nós tivemos aí a indicação dos líderes das 19 bancadas da Câmara Municipal de Campinas para a composição dessas comissões, e as participações variam proporcionalmente de acordo com o tamanho de cada bancada. E nós tínhamos, inclusive já falamos aqui no Notícias do Legislativo, que nós tínhamos 22 comissões, mais a de honraria. Mas, por definição dos próprios parlamentares, a Comissão Permanente de Legislação Participativa não teve membros definidos, porque há uma proposta de que ela seja extinguida aqui na Câmara Municipal de Campinas.
E a partir de hoje, até a próxima semana, a gente vai trazer aqui como ficou a composição de cada uma dessas comissões. A gente começa agora falando da Comissão de Constituição e Legalidade. Ela tem 7 membros e é a que analisa a maior parte dos projetos que são apresentados na Câmara de Campinas. De acordo com o artigo 40 do Regimento Interno da Câmara de Campinas, a Comissão de Constituição e Legalidade tem 7 membros titulares e 7 suplentes. Compete a ela opinar ou emitir parecer sobre aspectos constitucional, legal, regimental e formal das proposições, as quais não poderão tramitar na Câmara sem o seu parecer, salvo nos casos expressamente previstos no regimento. A comissão analisa todos os processos entregues à sua apreciação quanto aos aspectos constitucional, legal e regimental. Também é responsável por dar pareceres a projetos que são vetados pelo Executivo. Ela também pode apresentar o texto final das proposições que tenham recebido emendas em qualquer fase de sua tramitação, salvo em alguns casos. Para o biênio 2021 e 2022, a Constileg, como também é conhecida esta comissão, ficou com a seguinte composição: o vereador Carmo Luiz como presidente e os demais membros são os vereadores Igor Diego, Guida Calisto, Jorge Schneider, Felipe Marquesi, Rodrigo da Farmadic e Paulo Búfalo. Todo o processo que entra nesta casa passa pela Comissão de Legalidade e nós vamos buscar ter o máximo de consciência possível, como diz a própria comissão, pautando sempre pela legalidade, pautando pela independência da Câmara Municipal, que é muito importante para a cidade de Campinas, para a Câmara Municipal de Campinas e para os vereadores. E o mais importante, respeitando as siglas partidárias, não tem diferença de siglas partidárias quando se trata de legalidade. E levando em conta a independência da Câmara e a independência dos partidos dentro da casa e dos líderes da casa também. O artigo 40 do regimento diz ainda que é obrigatória a audiência da Comissão de Constituição e Legalidade sobre todos os processos que tramitam pela Câmara, salvo os que expressamente tiverem outro destino determinado pelo regimento. O presidente da Constileg diz que o grupo está preparado para o trabalho que vem pela frente. Nós teremos aí na média de duas reuniões ordinárias por mês e teremos a votação em quase todas as ações da Câmara, temos votações da Comissão de Legalidade e nós vamos nos organizar, ver qual que é a pauta, que posição que está. Temos muitos projetos que estão já represados, aguardando para serem analisados, para virem para o plenário, e nós vamos fazer uma análise disso e ver se já é necessário fazermos uma primeira reunião ordinária já da Comissão de Legalidade, no sentido de dar fluidez a todos os processos que estão aí. E o vereador Juscelino da Barbarense foi o escolhido para ser o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Acompanhe agora como ficou a composição. De acordo com o regimento interno da Câmara de Campinas, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar ou emitir parecer sobre as proposições referentes às matérias tributárias, abertura de créditos, empréstimos públicos, dívida pública e outras que direta ou indiretamente alterem a despesa ou a receita do município ou acarretem responsabilidades para o erário. Também cabe a ela opinar sobre a proposta orçamentária do município, sugerindo ou promovendo as modificações necessárias e as emendas que lhe forem apresentadas. Ela também opina sobre as proposições que fixarem salários, vantagens e benefícios dos servidores. Também é de responsabilidade da Comissão de Finanças elaborar a redação final do projeto da lei orçamentária e também sobre o projeto de lei dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais, além do projeto de resolução que trata do subsídio dos vereadores e do presidente da Câmara. Cabe a ela também analisar o balancete dos órgãos da administração pública municipal, direta e indireta, e da Câmara Municipal de Campinas.
Para o biênio de 2021 e 2022, a Comissão de Finanças e Orçamento terá o vereador Juscelino da Barbarense como presidente. E os demais membros são os vereadores Arnaldo Salvetti, Cecílio Santos, Marrom Cunha e Carlinhos Camelô. O presidente da comissão fala da importância do trabalho do grupo. Se não tem orçamento, não dá para administrar finanças. E como você bem disse, nesse momento aí dessa pandemia, onde está, infelizmente, muito dinheiro sendo jogado pelo ralo, eu acho que é uma comissão muitíssimo importante, como todas as outras. Mas é uma comissão que com certeza vai nos exigir muito da gente e vamos dar o máximo de nós para que haja transparência e seriedade no gasto do dinheiro. E olha só, já na Comissão de Política Social e Saúde, um médico estará à frente dos trabalhos. A Comissão de Política Social e Saúde tem o dever de opinar e ou emitir parecer relativo à saúde pública e à assistência social à prestação de assistência médico-hospitalar e de seus serviços de pronto-socorro à população, as condições sanitárias de produção e comercialização de gêneros alimentícios, questões sanitárias em todos os seus aspectos e as relações de trabalho. O vereador Paulo Haddad será o presidente da Comissão de Política Social e Saúde pelos próximos 2 anos. A saúde pública é algo extremamente impactante na vida das pessoas. Nesse momento especificamente, que nós estamos vivendo uma segunda onda da Covid, que o poder público ele tem que de alguma forma agir de forma enérgica para que as pessoas se sintam de alguma forma respaldadas, acolhidas e se sintam seguras perante toda essa pandemia. O papel da Câmara, o papel dos vereadores dessa comissão se torna extremamente importante. Vão compor a comissão, além do presidente Paulo Haddad, os vereadores Cecílio Santos, Mariana Conte, Jair da Farmácia e Rodrigo da Farmadic. Num primeiro momento, vamos sentar todos os membros, eu e mais os outros 4 membros, para que a gente possa traçar aí algumas diretrizes, algumas ações que a gente possa estar cobrando do poder público, ou mesmo nós, enquanto vereadores, dando aqui, sinalizando que teremos aí algumas ações dentro do legislativo para que as pessoas, para que a população se sinta também de alguma forma acolhida e segura. Deixar aqui também, de público, o agradecimento aos outros, que fizeram parte. O vereador Pedro Torinho, médico também, que muito contribuiu como médico na condução da Comissão de Saúde e as pessoas que fizeram parte, os outros vereadores que fizeram parte da Comissão Especial. Lembrando que a gente teve na legislatura passada uma comissão especial que acompanhou de perto o combate e também o enfrentamento ao coronavírus aqui na cidade de Campinas, do qual o vereador Paulo Haddad fazia parte. E a Comissão de Política Urbana, que é a que, por exemplo, analisa todas as leis relacionadas ao ordenamento da cidade, também escolheu o presidente. A Comissão de Política Urbana tem a função de opinar e ou emitir parecer no cadastro territorial do município e planos gerais e parciais de urbanização ou reurbanização, ao zoneamento e ao uso e ocupação do solo, de realização de obras e serviços públicos, venda, hipoteca, permuta, outorga e concessão administrativa ou de direito real de uso de bens imóveis de propriedade do município. Em relação a planos habitacionais elaborados ou executados pelo município, quer diretamente ou por intermédio de autarquias ou entidades paraestatais. Em eleição na Câmara, o vereador Jorge Schneider vai presidir a Comissão de Política Urbana pelos próximos 2 anos. Eu acredito que o grande mérito, o grande objetivo dessa nossa comissão será o progresso de Campinas, porque nós tivemos essa fase da pandemia que trouxe para nós uma estagnação de Campinas. E Campinas vai voltar a andar agora. E essa comissão será muito importante. Além de Schneider, como presidente, a comissão é composta pelos vereadores Igor Diego, Rubens Gás, Carlinhos Camelô e Débora Palermo.
Os parlamentares vão ter que fazer o acompanhamento de votações realizadas recentemente. Nós temos que fazer o acompanhamento daquilo que nós votamos aqui já. Nós votamos um plano diretor, nós votamos uma nova lei de zoneamento e agora nós temos que fazer esse acompanhamento. E é através da Câmara Municipal de Campinas e através dessa comissão. Olha, e na próxima semana, Gabriel, a gente continua mostrando como ficou a composição de todas as comissões aqui da casa. Lembrando que nós temos ainda mais 18 a serem apresentadas, mas você pode, inclusive, já conferir, se preferir, no site da Câmara Municipal de Campinas, que tem todas as informações. www.campinas.sp.leg.br, que está aqui embaixo da sua tela. Então, você já pode conferir o site ou acompanhar durante a próxima semana quem são aí os presidentes das comissões e também os membros que vão discutir aí para o próximo biênio 2021-2022. Certo, Mina Abreu? Certo, eu volto já com notícias da metrópole. E falando também sobre Plano São Paulo, hein? Podemos regredir, principalmente a região aqui da cidade de Campinas. Há uma expectativa pela fase vermelha, a gente vai falar sobre ocupação de leitos de UTI, então informações importantíssimas que você traz daqui a pouco. Até já. Até.